Há cerca de mais ou menos um ano atrás, eu estava no meu devocional e Deus falou: Diego, essa geração ela tem recebido tanto, mas tem acreditado pouco naquilo que eu já tenho feito e tenho colocado sobre a vida dela e dentro de cada um deles. Isso começa com a sua vida. Você precisa acreditar mais naquilo que eu tenho falado e colocado dentro de você. Sabe, essa pergunta ela tem ecoado no meu coração por muito tempo. E isso tem me feito tomar alguns posicionamentos diante do destino de Deus para a minha vida. E com certeza eu creio que essa palavra vai esclarecer muita coisa dentro de você e para você alcançar o seu destino no Senhor. E Deus falou comigo assim: você lembra de Davi? E quando ele se apresentou para lutar contra Golias, ele vai a Saul e se apresenta para lutar contra Golias. E até que Saul oferece a sua armadura para ele e ele recusa a armadura, ele prova a armadura e fica todo engessado. E ele reconhece ali que ele não era para lutar com aquela armadura, e ele simplesmente pega as armas que Deus tinha dado para ele, que eu tinha dado para ele, e lutou com Golias e derruba Golias. E eu falei com o Senhor: lembro sim, assim você precisa ser também. Primeiro você precisa reconhecer aquilo que eu tenho colocado em você, e ele começou a me mostrar qual seria o caminho para eu reconhecer a unção, a identidade, valorizar aquilo que Deus tinha colocado em mim para fluir no meu destino. E eu quero compartilhar isso com você agora. A primeira coisa que Deus mostrou para mim, falando da vida de Davi aqui, foi que ele reconheceu os dons e talentos. A gente sempre ouve muitas pessoas falando: pastor, onde eu começo o meu ministério? Onde eu começo o meu chamado? Onde eu começo aquilo que Deus tem para fazer na minha vida? Que é uma dica: comece com os dons e talentos que Deus já te deu. Olhe para dentro de você, conheça os seus talentos e os dons que Deus já colocou em você. Sabe, Davi ele tinha um dom, ele tinha um talento, era uma habilidade natural. E ele era pastor de ovelhas e ele tinha como ferramenta o cajado, uma funda e as pedras. Preste atenção, ele começou o ministério dele, ele começou ao chamado dele, ele fluiu no destino dele, reconhecendo o que ele já tinha nas mãos. A minha pergunta é: o que você tem nas mãos para desenvolver o seu chamado? O que você tem nas mãos para fazer aquilo que Deus chamou para fazer? Comece por aí e você vai desempenhar o chamado de Deus na sua vida. A segunda coisa que Deus me mostrou nesse texto, que Davi aprendeu nesse momento a vivenciar a sua identidade. Sabe, hoje nós temos muitos ministérios, muitos vídeos no YouTube, muitas coisas acontecendo, muitas pessoas fazendo ministérios e têm sido abençoados com isso. Muitas pessoas têm perdido a sua originalidade, têm perdido a sua identidade, querendo copiar, querendo fazer o que as pessoas estão fazendo que dão certo para a vida delas. Não tem nada a ver você seguir os exemplos que são bons. Mas eu entendo que Deus, ele tem uma armadura específica para cada um de nós. A multiforme graça de Deus, ela se manifesta quando nós entendemos que, dentro da nossa individualidade, Deus vai nos usar para o nosso povo, para a nossa missão, para o nosso destino, de forma peculiar e singular. Sabe, Davi, ele não quis usar a armadura de Saul. A armadura era boa para Saul, mas não era boa para Davi. Às vezes algumas coisas que estão funcionando para outras pessoas não vão funcionar na sua vida e no seu ministério. Por quê? Porque não adianta você simplesmente dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Você precisa receber de Deus e fluir a partir das ferramentas que ele te deu. Davi, ele entendeu isso e ele vivenciou a sua identidade. O que nós precisamos hoje é de sermos originais no chamado e na missão que Deus nos deu. E reconhecer que as ferramentas que nós precisamos para vencer e derrubar os gigantes e alcançar o nosso destino, Deus já colocou nas nossas mãos. E a terceira coisa que Deus colocou no meu coração, falando sobre Davi, é que finalmente, ele reconhece a unção de Deus e ele flui nessa unção. Sabe, uma coisa é nós termos o conhecimento dos dons e talentos, outra coisa é nós aceitarmos a nossa identidade, mas essas duas coisas, elas vão culminar na terceira coisa, você fluir na unção de Deus para a sua vida. Sabe, Davi, ele reconhece que ele tinha os dons e talentos certos, ele rejeita a armadura de Saul, que simbolizava um rei que era humanista, independente de Deus, e ele parte para a dependência de Deus, com suas habilidades naturais, juntando com a unção de Deus, para fluir, de forma que Israel ainda não tinha visto um rei fluir
como Davi fluir. Preste atenção, a unção de Deus é a habilidade sobrenatural que Deus nos dá para desempenhar a missão, o chamado e para cumprir e alcançar o nosso destino. A unção, ela quebra o jugo e ela nos leva a novos níveis na presença do Senhor. E eu entendo que Davi, quando ele reconhece os dons, valorizava os dons e talentos que ele tinha, e ele começa a rejeitar aquilo que era humano para fluir na presença de Deus, na unção de Deus, o Senhor o agracia com uma unção, com uma habilidade sobrenatural para fluir no chamado dele. Preste atenção, quando você reconhece os dons e talentos e você rejeita aquilo que é fora da sua identidade, aquilo que é copiar, você vai fluir numa unção que ainda não foi apresentada para ninguém nessa terra. Você vai fluir em algo singular, que é de Deus para com a sua vida. Davi fluiu, derrubou um gigante. Não, ele derrubou vários, mas ele começou com Golias e ele derrubou com uma pedra somente. Uma pedra somente foi o suficiente para ele derrubar. De forma humana, ele não conseguiria fazer isso, mas a unção foi um alavancar de Deus para que ele alcançasse o projeto e o destino dele. E ele realmente cumpriu o propósito de Deus. Você que está me ouvindo hoje, aprenda a valorizar e reconhecer os dons que Deus te deu. Segundo, aprenda a não aceitar ou não entrar nessa modinha de copiar aquilo que está dando certo para outras pessoas. Busque ser original, busque aquilo que Deus tem para sua vida, busque o chamado que Ele tem para você e certamente você vai fluir numa unção, não só para derrubar gigantes, mas para alavancar o seu destino e cumprir o propósito